Próximo texto que eu queria passar para vocês, eu deixei aqui um textinho para startar, não sei se todo mundo conhece, né, o Felipe Catalani, está lá no blog da Boitempo, está linkado também para vocês esse artigo, é um artigo bastante denso, né, de 2019. Felipe Catalani toca num ponto, né, que a aposta, né, desse governo da ultradireita foi uma aposta no pior, né, uma aposta naquilo que havia de mais deletério, como se uma salvação, como se um apocalipse fosse uma salvação, né, como se uma grande destruição fosse uma salvação. Ou na história, né, para quem conhece aquele poema do Cavafis, né, os bárbaros chegarão hoje, né, e de repente os bárbaros não chegam, né, os bárbaros eram uma salvação. Esse sentimento apocalíptico de que só uma grande destruição pode provocar o surgimento do novo, né, só um novo fim do mundo pode restaurar o juízo final e separar os justos do injusto e tudo mais. Esse pensamento apocalíptico, para não dizer outros termos, né, ele é recorrente, né, não só na nossa cultura, ele aparece em outros carnavais. Eu deixo o texto indicado, é uma passagem grande, o texto é um pouquinho longo, né, como eu falei, está lá linkado, fiquem à vontade para xeretar. Eu só queria fazer a ponte entre esse texto e o que a gente vai ver agora na sequência, né, esse chamado diálogo entre os mélios e os atenienses. O que é esse diálogo, né? O que está em questão nesse diálogo? Primeiro, com relação à forma, né? Quem leu o texto viu, é literalmente, né, um diálogo trágico entre personagens que encabeçam os atenienses, personagens que representam os habitantes da ilha de Melos, né? É uma forma única na historiografia, né? Até onde eu sei, nenhum historiador, né, encenou, entre aspas, um diálogo nesses moldes como Tucídides fez, né, dando voz a grupos de pessoas como se fossem personagens. Tá? Então, quanto à forma, você tem algo para lá de inédito, né, algo que é bombástico só na visualização. Com relação ao conteúdo, nós temos uma situação paradoxal. Deixa eu voltar um mapinha para vocês para tentar mostrar o que eu quero dizer. A ilha de Melos está aqui. Todo mundo enxerga? Essa daqui é a ilha de Melos, que é uma ilha que, né, 416 a expedição está aqui, né, a flechinha 416 é a expedição ateniense contra Melos, essa sobre a qual nós vamos falar agora. A ilha de Melos é uma ilha que desejava manter-se neutra no meio desse conflito, né, nem aliada de Atenas, nem de Esparta, ainda que fosse uma ilha de presença e formação dórica, né, ainda que fosse uma ilha de formação associada aos espartanos, mas desejava se manter neutra, tudo bem? É uma ilha, em termos geopolíticos, à beira da insignificância, né, à beira de ser insignificante, não é exatamente insignificante, mas não acrescentaria nem tiraria nada, pelo menos em tese, né, não acrescentaria nem tiraria nada, nem de Atenas, nem de Esparta, se fosse deixada quieta, né? Isso para nós, isso em teoria. E esse é o argumento que os mélios vão defender, quer dizer, nós queremos ficar neutros, não queremos mexer com ninguém. Qual que é o contexto do diálogo entre os mélios e os atenienses? Né? A primeira fase da Guerra do Peloponeso dura 10 anos, como eu disse para vocês, de 431 a 421. Em 421, né, Nícias, o estratego ateniense, consegue negociar uma paz que deveria durar 50 anos. Tudo bem? É a chamada Paz de Nícias. Então, em 421, se encerra a primeira fase da guerra, os 10 anos. Tucídides narra essa Paz de Nícias no comecinho desse mesmo livro quinto. Né, para quem quiser xeretar, lá até o parágrafo 25, mais ou menos. Tá? A paz deveria durar 50 anos, mas por conta de escaramuças de parte a parte, sobretudo por parte dos coríntios, de Tucídides, né, a guerra recomeça 6 anos depois. Quer dizer, a paz não durou praticamente nem um décimo do que deveria durar originalmente. Tá? E os atenienses se lançam numa expedição em 416, no ano de 416, 6 anos depois da assinatura da paz, os atenienses se lançam numa expedição contra essa ilha de Melos. E se lançam numa expedição, se vocês fizerem a conta aqui da força militar que os atenienses levaram para Melos, né, se lançam numa expedição com assim, um contingente militar que era N vezes maior do que a população da própria ilha. Né? Quer dizer, uma ilha quase insignificante, digamos, né, que é invadida, é atacada, é cercada, né, por uma frota de 30 naus próprias, 6 de Quios, 2, né, quer dizer, 38 naus cercando a ilha, mais um contingente
militar de hoplitas, arqueiros e tantos mais. Quer dizer, é um exército formidável contra uma ilha que aparentemente é insignificante. Por que disso? Qual é o argumento dos atenienses? Não pode haver neutralidade, né? Neutralidade nesse mundo nosso significa que nós não somos capazes de submeter a tudo e todos. Ou seja, do ponto de vista dos atenienses, nós atenienses temos que exterminar os médios para não emitir esse sinal de fraqueza para as outras partes do império. Reparem que nós estamos, eu estou já resumindo muito do que vai vir no texto, né? Nós estamos um passo à frente daquilo que a gente semana passada com Cleon de Odoto, tudo bem? Com Cleon de Odoto, a proposta era exterminar ou não exterminar os mitilênios, exterminar todo mundo ou exterminar só os chefes, né? Aqui, com relação a Melos, não há sequer o caráter punitivo da expedição, né? Os Mélios não se rebelaram contra os atenienses, eles tentaram simplesmente se manter neutros. Entretanto, não há sequer deliberação sobre se ou não deve se exterminar os Mélios. Já está decidido que eles vão ser exterminados caso não se rendam aos atenienses, né, caso não se transformem numa ilha tributária. Né, se eles não aceitarem a condição de pagadores de impostos, né, de aliados, né, bem entre aspas, dos atenienses, aliados é o eufemismo para submetido, né, se eles não aceitarem a condição de aliados dos atenienses, eles vão ser simplesmente exterminados, tá certo? Então, reparem, é uma coisa que é aparentemente insignificante, mas que dá a medida daquilo que vai ficar conhecido no século XIX como Realpolitik, né? Todo mundo já deve ter ouvido esse termo, né? A leitura por via da Realpolitik, né? A leitura maquiavélica de Tucídides, ou a leitura, né, por via estritamente dos interesses, né? Que diz que o que prevalece é o interesse do mais forte, né? A tese, entre aspas, básica da Realpolitik é: não tenho nem amigos, nem inimigos permanentes, eu tenho interesses. Então, se os meus interesses penderem para os meus amigos, sorte deles. Se os meus interesses penderem para os meus inimigos, eu reverto o quadro e simplesmente vou de modo pragmático para quem me favorece mais, né? Pense na relação Trump e Bozoloid, né? Vocês têm mais ou menos uma do ponto de vista deles, né? Lógico, né? Uma amostra do que seria Realpolitik nesse contexto nosso, tá? Então, em amarelo você tem a descrição das forças, né? Em vermelho, né, a situação dos mélios. Aqui eu entro no texto, né? Os mélios são colônios lacedemônios e se recusavam a obedecer os atenienses, ao contrário dos demais ilhéus. Eles não aceitam a dominação ateniense. A princípio permaneceram quietos e neutros, mas quando os atenienses passaram a devastar suas terras numa tentativa para compeli-los a aderir, eles saíram abertamente para a guerra. Os mélios sabem, eles não têm como se bater contra os atenienses. Né, se houver uma guerra, né, e eles optam pela guerra, eu já adianto, né, eles vão ser exterminados, né, não tem o que fazer. Assim, é o exército, sei lá, a proporção é de 10-1, alguma coisa assim, né, se não fosse maior. Os médios não têm chance contra os atenienses. E, entretanto, Tucídides transforma esse episódio, que seria um episódio banal da guerra, banal entre aspas, transforma esse episódio pequeno da guerra numa espécie de grito de liberdade dos médios e, ao mesmo tempo, de demonstração da prepotência, da violência, da truculência dos atenienses, ou seja, o momento em que a democracia, que aquele projeto de Péricles não só regrediu um passo com Cleon de Odoto, como regrediu 2, né, virou uma espécie de máquina de imposição, de domínio pelo terror, quer dizer, daquela democracia formadora. Aliás, parênteses, né, eu soltei o vídeo do Péricles no canal, para quem quiser xeretar, né, a parte que nós conversamos sobre Péricles, aquela democracia formadora de Péricles, aquele projeto de Péricles, está 2 passos, pelo menos, afastado de qualquer ideal formador, né? A formação aqui é na porrada, a pedagogia né, do arco e da flecha. Sempre, ou se submete, ou fim de papo, né? Nós vamos para cima de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Parágrafo 85, né? Parágrafo 85, 86, né? Os emissários atenienses chegam à ilha de Melos e falam: bom, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente fazer um discurso único, um discurso de embaixadores, né, vamos estabelecer um diálogo entre nós, né? A revelia do povo, né, fora dos ouvidos do povo, né, para que nós possamos decidir aqui entre nós. Vejam que procedimento nada democrático, né? As nossas propostas não serão feitas diante do povo, né, os próprios médios pedem isso, né, nada democrático, mas enfim, né, vamos falar fora dos ouvidos do povo para que a gente decida entre nós. O que está em jogo? Vocês aceitam ou não se submeterem aos atenienses? Não há outra alternativa.
Não está em questão a neutralidade. Aceita ou não. Se aceitar, bem, vira tributário. Se não aceitar, é extermínio. Tá? Os atenienses chegam com essa ideia em mente. Tá? E eles dizem, examinem cada tópico isoladamente e evitem vocês também o sistema de discurso seguido. Em relação às afirmações que não vos pareçam satisfatórias, repliquem imediatamente após haver formado o vosso julgamento. Quer dizer, perguntas e respostas. Né? Essa forma sem precedentes na historiografia. Né? Os mélios disseram o quê? A conveniência de podermos esclarecer-nos calmamente uns aos outros entre nós não inspira qualquer crítica, mas esses atos de guerra presentes e não futuros divergem manifestamente da sugestão, no pressuposto que eles vão poder, né, sentar e examinar com calma, né, o que está em jogo. Tudo bem? Vemos com efeito que viesse para ser vós mesmos os juízes do que devemos dizer, e o resultado do debate é evidente. Se vencermos na discussão por ser justa a nossa causa, e então nos recusarmos a ceder, será a guerra para nós. Se nos deixarmos convencer, será a servidão. Os mélios dizem com clareza para os atenienses, nós não temos escolha. Né? Ou a gente se submete, né? A gente se torna tributário de Atenas, a gente vira mais um dos aliados de Atenas, ou a gente enfrenta a guerra. Agora, enfrentar a guerra é suicídio, enfrentar a guerra é extermínio, é líquido e certo. Né? São essas opções que estão na mesa para eles. Aí os atenienses começam a forçar a mão. Né? Vocês têm que deliberar sobre a salvação da cidade à luz do que é evidente diante dos olhos, e não por quaisquer razões metafísicas. Não se agarrem a nenhuma esperança, porque o que está em jogo é o cálculo de forças. Nós podemos muito mais do que vocês. Né? Os mélios dizem, calma, né, o objetivo da presente reunião é a nossa salvação, a gente quer apenas ver se a gente ainda consegue se salvar de alguma maneira. Eles acreditam que eles vão tentar se manter neutros, né, só que isso não está em questão. Tá? E aí os atenienses rebatem, né? O justo nas discussões entre os homens só prevalece quando os interesses de ambos os lados são compatíveis, e que os fortes exercem o poder e os fracos submetem. Qual é por que está em vermelho isso? Né? É um ponto central na fala dos atenienses. Só há justiça quando dois iguais conversam entre si e podem chegar a um acordo equânime. Quando não há uma relação de igualdade entre dois contendores ou dois debatedores, o mais forte manda e o mais fraco obedece, do ponto de vista dos atenienses. Né? Isso é mais uma das teses da Realpolitik, quer dizer, não há nenhuma consideração ética em jogo. Né? Não importa se o seu clamor é justo, não importa, para quem pensa dessa maneira, não importa se o que o outro diz é louvável, é meritório, se a minoria deve ser levada em consideração. Não. Tudo se decide com base no cômputo das forças. Em bom português, uma frase bem terrível, quem pode mais chora menos, para quem pensa como um praticante da Realpolitik. Se eu sou mais forte, eu me imponho. Se você é mais fraco, você se torna imprudente e passa a obedecer. Caso contrário, eu vou para cima e te extermino. Tudo bem? Aí os mélios dizem, né? Bom, nós vamos tentar buscar o que é conveniente com base no direito, né? Tentando fazer a equivalência de direito e vantagens, né? Desde que vocês não eliminem o princípio do bem comum. Os mélios acreditam que eles estão falando com os atenienses de igual para igual, né? Ou pelo menos assim eles postulam retoricamente, né, a possibilidade de estar falando com os atenienses de igual para igual. Só que existe, reparem que desde o começo existe uma dissociação enorme, né, entre o poderio ateniense, que se faz valer porque acredita nesse poderio, ou seja, a democracia numa outra fase, né, e os médios que ainda pensam, talvez com a cabeça da época das guerras médicas, da guerra contra os persas, né, enquanto todos os gregos estavam, entre aspas, negociando em pé de igualdade. Né, a cabeça, por exemplo, que levou à formação da Liga de Delos, né, vários iguais que se viam como iguais e que lutaram contra um inimigo comum, tudo bem? Os atenienses, entretanto, né, acabam com quaisquer ilusões. Mostraremos claramente que era para o benefício de nosso império e também para a salvação de vossa cidade que estamos aqui dirigindo-vos a palavra, pois nosso desejo é manter o domínio sobre vós sem problemas para nós e ver-vos a salvo para a vantagem de ambos os lados. Em bom português, o que os atenienses estão dizendo? Né, olha como nós somos magnânimos. Nós nos dignamos a vir até vocês são insignificantes, mas nós viemos até vocês para vos dar a chance de optar pela própria salvação se vocês forem prudentes. Né? De modo que seja para nós mais higiênico, entre aspas, ter simplesmente vindo aqui ao invés de ter que derramar sangue.
Porque se for necessário, né, vocês lembram da fala do Diodoto? Quer dizer, é mais interessante matar apenas os líderes, subentendido. Se fosse mais conveniente matar todo mundo, matava também e fim de papo. Né? O que os atenienses dizem aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que numa chave muito mais incisiva. Né? Porque o que predomina é a ameaça, o que predomina é a intimidação, o que predomina é o contrário. Né? Nós viemos aqui dar a chance de vocês aceitarem a nossa proposta. Se não aceitar, lamentamos. Né? Se vocês não aceitarem, lamentamos. Nós vamos para o pega para capar. E os médios respondem. Né? Esse trecho em vermelho talvez seja o centro do debate. Né? Mas que vantagem poderemos ter em ser escravos em comparação com a vossa em dominar-nos? O Michel Temer baixou aqui, né? Ser-vos-ia vantajoso submeter-vos antes de terdes sofrido os mais terríveis males, e nós ganharíamos por não termos de vos destruir. Em bom português, né? Vocês se poupam do extermínio, né? Tem uma piada, é uma charge conhecida da época da Revolução Francesa, circulou em alguns jornais franceses, que mostrava um grupo de porcos, né, em posição de mando, né, e um grupo de patos formando uma assembleia. Aí os porcos dizem assim, né, qualquer semelhança com a obra do Orwell talvez não seja mera coincidência. Os porcos dizem assim: estamos aqui para decidir com que molho vocês serão comidos. Aí os patos gritam: mas nós não queremos ser comidos, né? E os porcos respondem: pode parar, vocês já estão desviando do assunto. É exatamente a cena que está em questão aqui no diálogo Mélia, me parece. Os atenienses já chegam com a pauta pronta, né? Escravidão ou extermínio? Os médios, espera aí, nós não queremos, né? Não tem uma terceira via? Não tem uma terceira via. Ou é isso, ou é nada. A vantagem dos atenienses qual seria? Não precisar sujar as mãos. Agora, se tiver que sujar as mãos, eles vão para cima de qualquer forma, né? Então, vocês não consentiriam em nos deixar tranquilos, em sermos amigos em vez de inimigos, sem nos aliarmos a qualquer dos lados? Eles querem se manter neutros? Não, pois vossa hostilidade não nos prejudicaria tanto quanto a vossa amizade. Com efeito, aos olhos de nossos súditos, essa seria uma prova de nossa fraqueza, enquanto o vosso ódio é uma demonstração de nossa força. É a velha piada: cuidado com quem você odeia. Né? O ódio é a expressão do poder alheio. Né? Quanto mais alguém é odiado, indiretamente mais poder essa pessoa tem. Né? Mesmo problema aqui. Né? Enquanto os médios odiarem os atenienses, está tudo certo, significa que os atenienses são poderosos. Agora, se os médios tiverem a possibilidade de, entre aspas, amar os atenienses, se manterem Deus, os outros aliados, os outros súditos, vão perceber imediatamente o sinal de fraqueza. É isso que os atenienses não querem, né? Eles pensam como um mero cálculo de força. Tudo bem? E aí você tem uma série de questionamentos, eu vou deixar para vocês. Eu vou dar um pequeno salto aqui, né, só marcar alguns pontos. Os atenienses chamam a postura dos médios de comportamento irracional. A palavra que está por trás é alogia. E é interessante pensar nisso por vários pontos de vista. Vocês já chegaram à conclusão de que muitas vezes o que há de mais racional no mundo é a violência? Né? Se você tem uma dor de cabeça, né, você quer se livrar da dor de cabeça, qual é a única solução 100% eficaz? É a decapitação, né? Se você corta a cabeça de alguém, a própria ou a alheia, né, a dor de cabeça está 100% eliminada, não há falhas. Né? Esse seria o modo mais racional, mais sumário e, por extensão, obviamente, o mais violento. Ao passo que, para você, né, não apenas se livrar da dor de cabeça, mas também de preservar a própria vida, né, afinal de contas o que está em jogo não é apenas se livrar da dor de cabeça, você precisa ter um pouco de jogo de cintura e pensar em várias variáveis ao mesmo tempo. E aí você recorre, não à decapitação, mas a um remédio, a um chazinho, a dormir, a sei lá, que outras coisas. Né? Em bom português, o comportamento dos médios, do ponto de vista dos atenienses, evidentemente, ele é de fato irracional. Né, porque ele não contempla essa violência tremenda que os atenienses estão propondo. Né, ele não, aliás, ele leva em consideração essa violência, mas ele a vê como uma única, como uma alternativa, e não como a única alternativa como os atenienses a visualizam. Tá certo? Então, por isso, do ponto de vista dos atenienses, os médios são de fato irracionais. Agora, e do ponto de vista dos médios? Né, a questão talvez fosse diferente. Beleza? Então, demarcar alguns pontos chamou a atenção nesse diálogo, né?
Os atenienses dizem, né, que deliberar de modo sensato, né, de modo sófron, né, o que está no original, é simplesmente acatar o ponto de vista deles. Agora, e o ponto de vista dos meles? Em momento algum, os atenienses se colocam na posição deles, né, não há empatia de modo nenhum. Né, não há nenhuma consideração sobre a possibilidade da neutralidade. Pelo contrário, né, neutralidade significa, né, pedido de extermínio, é um jogo de soma zero, tá certo? Mas, né, os mélios insistem, e aqui tem um problema seríssimo, né? Eles insistem que o acaso na guerra, a Tyche, literalmente, e eles vão falar em divindade daqui a pouco, né? Que o acaso na guerra pode mudar para um lado e para o outro, seja para eles mélios, seja para eles atenienses. Né? E eles se fiam na esperança, né, na elpis, de poder ter uma reviravolta, de poder ter um auxílio espartano, de poder acontecer alguma coisa. Reparem que acaso e elpis já apareceram lá atrás, estava na boca de Diodoto também. Né? Na boca de Diodoto, o eros, a elpis e o acaso, eu marquei para vocês, né? São elementos não racionais, são elementos imprevisíveis, são elementos com os quais você não pode contar, e quando você conta, muitas vezes, você se dá mal. O que os atenienses dizem imediatamente para os médios? São elementos ou esperanças irreais, né? Vaticínios, oráculos e outras que se juntam a tais esperanças para levar os homens à ruína. Claro, do ponto de vista dos atenienses, são elementos irreais de fato. Do ponto de vista dos mélios, entram nesse grau de dialogia, né, de irracionalidade, de quem computa algo além da mera alternativa entre matar ou morrer. Né? O mundo para os mélios é muito mais complexo do que para os atenienses. Para os atenienses é cálculo de força. Tudo bem? Para os atenienses é meramente uma questão de quem pode mais ou quem pode menos. Para os mélios, há outras coisas na jogada. A questão é saber se essas outras coisas são efetivas ou não, se esses outros elementos são efetivos ou não. Tá? Os mélios insistem, né? Graças ao favor divino, né? Literalmente, né? Tyche ectuteio, é uma expressão quase que intraduzível em português, né? O acaso que vem da divindade, né? Eles misturam o acaso e a divindade. Né? Somos homens pios enfrentando homens injustos. Aqui você tem um ponto muito curioso, muito até dolorido de se constatar, né? Se você precisar, do ponto de vista da realpolitik, sempre, né? Adotando esse ponto de vista, se você precisar apelar para a justiça, você está, né, para uma causa justa, para a ética e tudo mais, você está confessando implicitamente que você é o polo fraco de uma equação, né? E essa conclusão os atenienses sacam de imediato. Né? Os mélios, percebendo ou não, pouco importa, eles sacam a carta da ética. Né? Eles falam em justiça, eles falam em piedade, eles falam em homens justos contra injustos, eles falam em divindade e assim por diante. Se você precisa se apoiar nesse argumento, digamos, né, metafísico, ou religioso, ou whatever, né, você está confessando implicitamente que você, do ponto de vista da realpolitik, não tem força para se fazer valer contra o outro. Caso contrário, se você fosse de fato o lado mais forte, você já teria se feito ouvir. Tudo bem? Isso é trágico, né? Se a gente pensar, dependendo do lado que você tiver das equações modernas, isso pode causar certos desconfortos bastante inquietantes. Mas, enfim, vamos deixar isso para o debate depois. Né? Os atenienses, né, como eu falei, eles sacam a consequência de imediato. Dos deuses, nós supomos, e dos homens, nós sabemos que por uma imposição de sua própria natureza, deles homens, deles deuses, sempre que podem, eles mandam, né? Preto no branco, né? Maquiavel, se você quiser colocar de modo bem grosseiro, né? Em nosso caso, portanto, não impusemos essa lei, nem fomos os primeiros a aplicar os seus preceitos. Encontramos-la vigente e ela vigorará para sempre depois de nós. Outro eco de Corsira, outro eco de 1:22, né? Pômo-la em prática, então, convencidos de que vós e os outros, se detentores da mesma força nossa, agireis da mesma forma. Quer dizer, eles estão dizendo para os médios, tentem pensar como a gente. Né? Nós não temos interesse nos argumentos que vocês elencam. Por quê? Porque nós podemos. Né? Em bom português, ou você pode ou você reclama, né? Do ponto de vista dos atenienses. Né? Quem pode, quem sabe, faz o próprio caminho. Quem não pode ou não sabe, reclama, chora pelos cantos. É isso que os atenienses estão dizendo da maneira mais crua, né, e claro, com a ameaça da violência ali explícita, né, a ilha está cercada, não nos esqueçamos disso, né, e eles vão enterrar a faca até o final, né, vocês não percebem que o interesse próprio anda lado a lado com a segurança, enquanto é perigoso cultivar a justiça e a honra. Olha o que eles estão dizendo, né, cultivar a justiça e a honra é perigoso,
né? Quem pode mais chora menos, né? Como é que tem um outro provérbio? Quem pode manda, quem é sensato obedece, alguma coisa assim, quem tem juízo obedece, algo do gênero. É mais ou menos o que os atenienses estão dizendo, de forma até meio cínica, né? Quer dizer, falar em justiça e honra, isso é perda de tempo. Não queremos ouvir falar em ética, não queremos ouvir falar em nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de metafísica. Dane-se, nós podemos, acabou. Né? Tudo se resume nesse patamar, do ponto de vista deles. Né? E os médios, você já está vendo a tragédia em ato, né? As acusações se somam, eu não vou mais, né, a questão da irracionalidade dos médios, que se contrapõe a uma decisão mais sensata, supostamente a deles atenienses, tá? A conclusão fatídica, né, aqueles que não cedem diante de seus iguais, que agem como convém em relação aos mais fortes, são moderados diante dos mais fracos, procedem corretamente, é a definição clássica da realpolitik, né, você enfrentar os iguais, né, agir como convém em relação aos mais fortes, né, saber se equilibrar entre os mais fortes, ou ser moderado em relação aos mais fracos, né. A decisão dos médios, quando instados, né, nossa opinião não é outra senão a que tínhamos no início, confiando na boa sorte que, com o favor divino, a preservou até agora, nós vamos para a guerra, quer dizer, eles confiam em algo que está fora do mundo, ou seja, vejam a dissonância. Os atenienses, os médios confiam no quê? Na divindade, ao passo que eles, atenienses, confiam no quê? Na força das armas, né, no montante de navios, no montante de exércitos. Em bom português, os médios, do ponto de vista dos atenienses, confiam em algo irracional, em algo imprevisível, em algo que está fora desse mundo. Eles, atenienses, ficam com a realidade pragmática, com aquilo que tem de mais concreto, o efetivo militar. Né? Você já sabe, né, como vai terminar isso. Os atenienses falam, tudo bem, vocês querem assim, né, fiquem tranquilos, vocês vão se fiar nos lacedemônios, na sorte, né, no acaso e nas esperanças, e vocês vão perder tudo. Né? Não preciso dizer, né, qual é a conclusão dessa história, está aqui para quem quiser ler. Né? Os médios, agora cercados, mais vigorosamente, e às voltas com traições entre eles, capitularam diante dos atenienses, deixando a própria a sorte deles, a descrição. Os atenienses mataram todos os médios em idade militar, reduziram crianças e mulheres à escravidão, e eles mesmos se estabeleceram em Melos e mandaram vir de Atenas 500 colonos. Quer dizer, eles não só fizeram o que eles iam fazer, eles liquidaram a população masculina, venderam mulheres escravas e se apropriaram da ilha. Quer dizer, Melos, né, é um exemplo, né, amplificado, digamos, esse texto é uma espécie de amplificador de algo que acontecia em várias partes do Império Ateniense, que começou a se agravar conforme Atenas foi quanto mais a crise depois mais essas revoltas, essas tentativas de manutenção do império pela força se tornavam ainda mais violentas, né? E até o momento que isso vai se generalizar, isso vai precisar da intervenção de um terceiro, né? No caso os persas, para minimamente tentar equacionar alguma coisa dentro da Grécia. Não vai acontecer, né? Atenas e Esparta vão continuar a guerra por ainda muito tempo, né, mas o clima de violência, né, generalizada, ele vai se agravar a partir desse momento. Ou seja, Tucídides pega um episódio, entre aspas, pequeno, entre aspas, né, o genocídio de uma população inteira, de uma ilha inteira, e transforma isso, assim como ele havia feito com o problema da estase em Corcira, como uma espécie de miniatura da guerra, uma espécie de descrição em nuque, né, na casca de uma noz, né, uma coisa embrionária, né, daquilo que os atenienses faziam de modo geral no Mediterrâneo. Ou seja, se a gente quiser resumir isso de alguma outra forma, um momento em que a democracia não só deixa de ser um projeto, não só deixa de ser a decisão sobre a vida de tudo e de todos, mas passa pura e simplesmente a ser uma máquina de guerra e extermínio.